Bom, eu vou tentar fazer o roteiro da pauta que foi indicada por parte da segunda jornada de poesia visual, de poesia visual internacional. E se não me engano, o primeiro ponto foi o que significa ser um poeta experimental nos dias de hoje. E eu acho que, seguindo essa pauta, a meu ver, eu explicaria uma situação de polaridade ou divergência, porque acho que pode significar, por um lado, muito e por outro lado, pouco. No melhor dos casos, e mais do que nunca, eu acho que ser poeta experimental significa estar sempre atento aos jogos de linguagem, não? Por extenso, como tarefa de invenção sempre semiótica, que é entre signos, o jogo entre signos, e ao mesmo tempo uma tarefa também imagética, jogo entre imagens, não? E uma tarefa mais que necessária e urgente sempre. Ao mesmo tempo, sempre considerei que a poesia visual é mais experimental, como outra escrita híbrida, de leitura escrita híbrida, prácticamente como se fosse uma contraescritura. E isso significa uma procura de outro conhecimento, não? De outra percepção, não? A meu ver, como em todas as épocas da chamada poesia visual do século XX, sobretudo, não? Se entende sobre todo eso do século XX, se não nos remontamos aos prolegómenos de poesia visual que existiam na antiguidade, não? Pois se trata de uma atividade crítica e, en consecuencia, sempre política. E me parece que a batalla é contra a língua franca, contra o mainstream da língua, contra o lugar común da língua. Até lo que definió Roland Barthes, un inusitado Roland Barthes, prácticamente de forma muito enfática, como a condição fascista da língua, né? É algo que também Vladimir Díaz Pino situou no alfabeto como prisão. Portanto, eu acho que se trata de estar contra um imaginário consensuado, contra concepções do mundo fundamentalistas, regressivas, redundantes, e por supuesto também esse outro lugar comum impositivo e normativo, contra a simbolização estanca e que qualquer exploração de linguagem deve contrarrestar, deve contrapor, deve fazer funcionar outro discurso à diferença, né? Eso por un lado. Por otro, ya que estamos entrando en un contexto actual, en la peor de las circunstancias, también se podría decir que ser poeta experimental pues é muito pouco, porque agora precisamente há um agravante circunstancial contextual bem maior, é aquele que produz a iconosfera, não? Da sociedade estetizada, não? Do capitalismo da imagem, não? Do entretenimento, não? Que ganhou muito mais território mediático e social que em outras épocas, e sendo linguagem predominantemente visual, seja de ócio, seja de consumo, seja competitivo, seja banal, eu acho que precisamente por essa excesiva pressão externa de visualidades contiguas, mas que são instrumentais, instrumentalizantes, são teledirigidas, nesse sentido o design que está acoplado à publicidade e à propaganda é revelador. Então, portanto, existe como un front en un poeta experimental en el cual no se, en ese front no se puede caer en ningún nicho estético cultural muy definido,
en uma especie de redoma territorial sería contraproducente, a meu ver, y ahí tem sentido pues, a procura de interfaces, de cruzamentos de registros y de espacios y de fronteras en todos os sentidos, y acho que está na chamada procura, está na procura de uma terceira margem do rio. Nesse sentido, seria a capacidade de criar alguns tipos de lugares de intervenção e de incidência. Tem uma questão apresentada pela jornada de poesia visual que diz ou pergunta se desde o ponto de vista crítico também da recepção existe ainda uma compreensão limitada da prática poética de linha experimental. Y pregunta un poco cuáles serían las causas y las hipótesis. Y yo anoté unas cosas que acho que tienen a ver y en la correría y yo acho que voy a hacer la lectura un poco de las anotaciones. A meu ver, acho que existe un buraco de reconocimiento, sí. Son fallas obvias para una mejor comprensión de lo que representa a poesía experimental, do legado da natureza, de sua natureza, de sua potência, o sentido vivo, ¿no? Que tem a poesía experimental ainda. E isso acho que em parte se deve a uma falta de estudo e de reconhecimento de todas as experiências de vanguarda, sin privilegio unas de otras, es decir, sin sentido exclusivista ni patrimonial, excludente ni sectario. Eso acho que a nivel histórico. Por tanto, falaríamos de una falta de mayor pesquisa y de divulgación. En otras palabras, de una mayor identificación de las conquistas visuais y da razón transversal de ser da poesía visual experimental. Y yo acho que eso es importante contemplar cómo está imbricado con a renovación feita no plano maior das artes visuais. Se podía hacer análisis tanto retrospectivo como prospectivo y también considerar justamente a cultura da imagen, ¿no? Na cual acho que a poesía visual sería pionera. Mas sería bom no esquecer nunca, abrindo un poco más su foco, ¿no? Que hay una consideración de una crisis, a meu ver, mayor. Y ese lugar de crisis se refiere a poesía no geral, como género vivo hoy. No só a vertente rupturista o experimental, vive con problemas de recepción. Y yo entiendo que se tiene que contemplar como a poesía, como ela tem sido desvalorizada de forma sistemática pela cultura actual. A diferença, por exemplo, da modernidade, pois na actualidade su simbología e o lugar cultural que ocupa baixou muito o prestigio en funcionalidade, en cometido, en sentido, ¿no? Entonces se trata de una crisis, a meu ver, una crisis mayor, ¿no? Una crisis ontológica de valores y de saberes humanistas, como se reflete na propia academia, universidade, na mídia, na sociedade. Y eso que yo acho que ya fue, a veces fue denunciado de forma interesante, brillante, por ejemplo, por Nuccio Ordini, o profesor italiano, en aquel libriño que se llamaba Manifesto do Inútil, ¿no? Por ejemplo. Mas ligado a esto, a esta circunstancia de pobreza, de audiencia, vamos a decir así, limitada,
sempre está a falta de empenho na percepção e existe uma indolência, uma preguiça que a cultura do entretenimento promove muito. Então, algo existe também em termos vitais políticos, não? Que se há uma anestesia, um certo conforto, uma anemia no quadro geral da cultura de hoje, onde falta e sobra de tudo. É um paradoxo. Então, outra razão específica, a meu ver, que perversamente limita e distancia ter um melhor reconhecimento, pode ser certo reducionismo redundante que eu vejo como gênero cada vez mais evidente em muita produção atual, muitas vezes de signo recalcado, como se fuera um replay, muitas vezes até de carácter naif. Só falta ver a veces imagens e títulos, como se fosse uma produção visual de uma reserva artística ensimismada, narcisista, que não se conecta com outras atividades ou territórios e linguagens poéticas alheias às palavras. Então, essa dependência também da palavra ainda escraviza, ralentiza. E acho que falta um pouco de avisalidade, falta algo profundo, falta um percurso menos epidérmico, não? Ainda mais quando a publicidade, propaganda, o design reina com uma quantidade de utilização de recursos diversos, de signos muito mais simplistas e existentes, não? E propagados, não? Então, acho que há uma situação dentro da poesia visual que cai em certo looping que não é nada experimental nem nova. Até todo o contrário. Se erige mais em um plano da mera representação, como se fosse outro tipo de ilustração, e muito menos no plano da inauguração linguística, como deveria ser, não? Então, muitas vezes, o fato de ter caído na inocência de traduzir ou competir com os meios de massa, de comunicação, de não saber estar naquela sombra produtiva, como diria Mário Perniola. Bom, vou continuar com a terceira questão que foi planteada, que foi apuntada pela própria jornada, perguntando especificamente se o caráter intersemiótico da poesia experimental, de alguma forma, era possível ser delimitada na fronteira com outras artes, não? E eu acho que, segundo as anotações que fiz muito rápidas, a meu ver, entendo que esse caráter intersemiótico reduz muito a fronteira com as outras artes, sobretudo as consideradas artes plásticas. E aqui se deveria fazer uma espécie de inventário rápido, não só com a poesia sonora, o cinema e vídeo experimental, o próprio espaço multimídia ou digital. Acho que todos esos são campos alimentadores, não? Mas pode resultar, a meu ver, pode resultar anacrônico querer fazer essa delimitação, não? Porque o importante sempre está no laborar nos limites, não? No trabalho nessa espécie de fora da linguagem, no fundo, na criação de fendas, não? Mas considero que se tem que fazer acho que tem duas balizas históricas importantes, valiosas. E isso vai significar, ou vai explicitar melhor, como a aparência de limites
fica meio esfumaçada, não? Porque há uma coincidência histórica importante no surgimento da poesia visual experimental e da arte conceitual, que acho que isso acontece nos anos 60, 70, por exemplo, em que artistas e poetas estão praticamente trabalhando no mesmo registro, nos mesmos registros, nas mesmas plataformas, nas mesmas linguagens, nos mesmos meios, e às vezes são inclusive até a mesma coisa, não? Então, outra questão já é depois, e uma questão digna de um espaço de análise maior, claro, é a distinta sorte de ambos territórios artísticos, como a poesia visual, de alguma forma, fica em um certo apartheid, e como precisamente a arte conceitual entra com pleno direito no ciclo e na historiografia da arte do século XX. Então, interessaria pensar, refletir o porquê. Eu observei algumas coisas de forma muito rápida e esquemática, não? Como é, por exemplo, a própria audiência diferente para desafios artísticos próximos, até certo umbiguismo, o ensimismamento, o isolamento posterior também da poesia visual. Bom, tem a escassa vinculação com o mercado da arte, da poesia visual, ao contrário da arte conceitual, um dado importantíssimo que se incorporou gradualmente. Teria o desafio constitutivo sempre crítico da poesia visual experimental, como a constituição de uma margem interessante de trabalho. Evidentemente que há uma espécie de falta de estudos, vamos a decir, sincronizadores que estreitem as experiências desses anos, a falta de atuação na interface contemporânea. Eu acho que tem várias coisas, a própria concorrência do design, como publicidade e propaganda, também é outro elemento. Então, são coisas que me tocam também como crítico, não? Mas a segunda baliza temporal, que acho, eu anotei, que também é notória, e isso eu acho que acontece mais desde os anos 90, 2000, é que a textualidade visual se implementou de alguma forma como uma vertente mais da poética de numerosos artistas. E na atualidade eu acho que a palavra como matéria-prima vem dando numerosas artes combinatórias, não? Muitas ligações, muitas religações de imagem e palavra, de imagem e texto, textualidades de várias formas, com configurações diferentes. Então não são só, a meu ver, não são só os poetas que atravessam, não são só os poetas que atravessam o campo, vamos dizer assim, bidimensional da página ou da criação. Por exemplo, porque eu considero que tem muitos artistas contemporâneos que focalizam seu trabalho em elementos verbais, não? E expandem eles, não? Então, a meu ver, o conceito de poesia visual experimental poderia, portanto, ter se deslocado muito por ambos lados de atuação, não? Por poetas e artistas, e dando lugar a uma nova citação. O nome ou a categoria de poesia visual experimental já pode ser um outro atrator estético, um novo imã imagético interlinguístico. E, a meu ver, poetas artistas ou artistas poetas explicitam cada vez mais isso.